E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje vamos falar de um assunto polêmico para ver se eu ganho algumas views para o canal. Brincadeira, na verdade eu quero falar sobre uma polêmica que está sendo amplamente difundida na internet e que eu vi pouca gente falando da parte mais factual, ou seja, do que efetivamente aconteceu, os fatos em sequência e tudo mais. Eu assisti uma série de vídeos de uma pancada de youtubers falando sobre o tal fim da internet. Eu vi vídeo do Felipe Neto, do David Jones, do Rafael do Ideias Radicais e, pasmem, até do Nando Moura eu assisti. Todos abordaram o famigerado artigo 13, que promete o fim da internet. Mas será mesmo que a internet vai acabar? Para quem está acostumado com o trabalho do meu canal, vamos entender a sequência dos fatos na ordem, para depois tentar chegar a alguma conclusão. No dia 12 de setembro desse ano, o Parlamento da União Europeia aprovou emendas de uma diretiva de direitos autorais que é um tanto controversa, para dizer o mínimo. A intenção da lei é atualizar os conceitos de direitos autorais para a internet de hoje na Europa. Críticos da legislação alegam que ela decreta a morte da internet como conhecemos hoje, enquanto os que são favoráveis à lei acreditam que estão protegendo o direito de artistas, de criadores de conteúdo, das mãos draconianas de grandes empresas de tecnologia norte-americanas, como é o caso do Google/YouTube, Facebook, Twitter, dentre outros. Isso parece exagero, mas tem mais de 70 experts, incluindo o inventor da web, o Tim Berners-Lee, e o fundador da Wikipédia, o Jimmy Wales. Eles estão criticando a proposta em um formato de carta aberta que eu estou colocando aí na descrição do vídeo, caso você queira ler. Mas na carta aberta, eles falam que a proposta poderá tornar a internet aí abre aspas, de uma plataforma aberta para o compartilhamento e a informação em uma ferramenta de vigilância automática de controle de seus usuários. Eles também falam que o dano que isso pode causar para uma internet livre e aberta é difícil de predizer, mas em nossas opiniões será substancial. No entanto, a tal proposta ainda não foi aplicada e é cedo para sabermos quais serão os efeitos dela ao longo prazo, já que ela ainda vai ser implementada em cada país individual da União Europeia. O texto ainda pode ser alterado por uma série de negociações entre as partes, ou pode ser completamente alterado para uma votação definitiva no ano que vem. A legislação que passar terá que ser implementada em cada país, o que ainda pode gerar uma série de entraves legais para cada nação. Em suma, todo o nervosismo da internet está em cima dos artigos 11 e 13 dessa diretiva. O artigo 11 diz que os publicadores terão que receber licença, ou seja, os publicadores vão receber grana quando suas histórias ou notícias forem compartilhadas por suas plataformas online. Aí vamos para um exemplo para a gente entender. Se o Google ou o Facebook compartilhar uma notícia da Folha de São Paulo, por exemplo, então o Google ou o Facebook terá que pagar algum valor ao jornal, sendo uma espécie de imposto do link. O artigo 13, por sua vez, que é mais alvo de polêmica, diz que as plataformas online serão responsabilizadas pelo conteúdo postado por seus usuários que infringirem direitos autorais. Assim, se o meu vídeo tiver algum direito autoral violado, seja por um trecho de vídeo que coloquei ou alguma música que eu incluí, então não vai ser eu a pessoa responsabilizada por isso, vai ser o YouTube, o Facebook ou qualquer uma dessas plataformas grandes. Segundo os autores dessas duas peças jurídicas, ambas as medidas tentam equilibrar o tanto que plataformas como o YouTube, o Google, o Facebook estão ficando com a maior parte do bolo, enquanto os que efetivamente produzem algum conteúdo, sejam músicos, escritores, jornalistas, criadores, etc., estão ficando com migalhas. Então a ideia da legislação é tentar equilibrar essa diferença entre o que as plataformas ganham e os autores, criadores ganham. A dúvida é se essa legislação que já foi aprovada
realmente cumprirá esse papel. Bom, vamos por partes. Começando pelo artigo 11, a tal taxa do link, em que os publicadores poderão cobrar licenças sempre que plataformas online compartilharem suas notícias ou histórias. A princípio, esse artigo 11 afetará mais pesadamente os negócios do Google, como é o caso do Google News e agregadores de notícias similares. Algumas pessoas estão interpretando que a lei afetaria até mesmo indivíduos que compartilharem esses links, ainda que o texto da lei deixe claro que usuários individuais estão isentos dessas regras. Pegando a lei entre aspas, ela fala que os direitos não afetam o uso não comercial legitimamente privado das publicações por usuários individuais. Entretanto, eu não sou do direito digital e não sei o que exatamente significa um uso comercial. Será que blogs, será que feeds RSS que agregam manchetes de sites de notícias serão afetados? Isso entra em uso comercial? Será que entra na lei uma página do Facebook que tenha uma grande audiência e que seja operada por um número pequeno de indivíduos? Eu não faço a menor ideia. Uma emenda da lei também fala que não há taxação se publicar apenas hiperlinks ou palavras individuais. No entanto, o que são palavras individuais? Quantas palavras entram nessa categoria? 5 palavras? 10 palavras? 20 palavras? O que é palavra individual? Também não sei. A coisa do hiperlink já é um tanto estranha, pois que eu saiba, quase ninguém compartilha um link isolado sem qualquer palavra acompanhando para explicar o que aquele link se trata. Uma matéria do The Verge ainda linka versões parecidas desse artigo que foram aplicadas em determinados países sem muito sucesso. Na Espanha de 2014, por exemplo, passou-se uma lei que forçou publicadores a cobrarem de agregadores que compartilham trechos de matérias. Uma lei que lembra muito esse artigo 11. Ao tomar conhecimento disso, o Google simplesmente desligou o Google News na Espanha, fazendo com que os acessos às reportagens caíssem drasticamente. Alguns sites de notícias passaram a ter 15% do acesso que costumavam ter antes da aplicação da lei. Algo parecido ocorreu na Alemanha de 2013 por conta de uma lei similar. Vamos agora falar do tal artigo 13, que é o maior alvo de críticas nesse momento. Os críticos da lei falam que ela introduz um filtro de upload. De acordo com essa lei, as plataformas que armazenam e dão acesso às grandes quantidades de trabalhos e outros materiais relacionados que são postados por seus usuários tornam-se responsáveis por qualquer violação de direito autoral cometida por seus usuários. Em outras palavras, as plataformas podem ser responsabilizadas judicialmente por conta de conteúdo postado por seus usuários. Então, as plataformas e os donos de direitos autorais devem cooperar em boa-fé, e está isso na lei, cooperar em boa-fé, para impedir que a infração de direito autoral ocorra em um primeiro momento. A legislação pode dar a entender que estamos falando de filtros de upload, que podem ser algoritmos de reconhecimento de imagens e de áudio que varrem o conteúdo em busca de direito autoral. Aqui eu posso tecer alguns comentários, pois, desculpa, eu sou doutor em visão computacional e é muito complicado você escanear cada pedaço de um vídeo ou de algum arquivo digital e comparar com uma base de dados gigantesca em tempo real. O sistema pode ficar à mercê de trolls que podem ficar postando vídeos com violações para tumultuar, ou o sistema pode cometer centenas de erros, impedindo a publicação de vídeos que não cometam violações. Pode ser que não exista tal tecnologia que funcione realmente como a lei quer, ou que seja muito caro fazer com que ela funcione nos moldes do que a lei sugere. Muita crítica já foi feita em cima do artigo 13, sugerindo inclusive que até memes podem ser afetados, já que memes costumam ser remixes ou modificações de um conteúdo original que é
protegido por direitos autorais. Vamos pensar, por exemplo, na Nazaré Confusa. A Nazaré Confusa é um conteúdo da Globo. Os proponentes da lei alegam que não é o caso, já que memes são protegidos por leis anteriores que falam de paródias. No entanto, uma deputada do Parlamento Europeu chamada Julia Reda explica que essa legislação varia de país para país da União Europeia e que alguns não tratam especificamente como exceções paródias e memes. Outro problema que ela alega é que filtros de upload vão ter dificuldade de diferenciar entre memes legais e conteúdo que de fato infringe direito autoral, o que é uma verdade, convenhamos. Se você pega um GIF de um filme famoso, como o algoritmo vai entender que aquilo é um meme ou não? Então aí surge um problema que cai no campo do direito, que é a forma como a lei vai ser interpretada. Tem gente que entende que a legislação fala apenas da aplicação de uma tecnologia nos moldes do Content ID, que é o algoritmo do YouTube, o robô do YouTube que escaneia conteúdo em busca da violação de direito autoral diversa. Outros alegam que essa lei trata-se de uma versão mais rigorosa de tal tecnologia. Para ilustrar isso, o The Verge relata alguns exemplos de quando a ferramenta de remoção de conteúdo de direito autoral do YouTube retirou vídeos de uma maneira um tanto exagerada. Um vídeo que tinha pássaros cantando ao fundo foi removido, pois em algum lugar da base de dados de copyright do YouTube ele encontrou uma música que também continha cantos de pássaro. Será que o autor da música é dono de direito autoral de qualquer vídeo que tenha pássaros cantando ao fundo? Outro exemplo foi quando a ferramenta de remoção de direito autoral do YouTube retirou um vídeo da NASA de um lançamento em Marte por pedido de uma agência de notícias. Será que uma agência de notícias tem mais direito do que a NASA em relação a uma filmagem em Marte? Até mesmo um streaming ao vivo foi cortado, pois as pessoas estavam cantando parabéns para você. Pode ser que coisas assim ocorram em níveis mais alarmantes, limitando muito a disseminação de conteúdo na web, afetando absurdamente usuários comuns como nós, sejam criadores, sejam os usuários. Aí está a preocupação de tantos criadores com relação ao artigo 13 no YouTube. Ainda existem outros artigos dessa legislação que soam no mínimo complicados. Um deles pode colocar programas de mineração de texto e dados na mira de infração de direitos autorais. Outra legislação pode indicar que até mesmo filmagens de torcedores podem violar direitos autorais de donos de eventos esportivos. Então, se você filma um jogo de futebol, você estaria violando direito autoral, o que não faz o menor sentido. Resumindo, não está claro ainda a interpretação e a implementação da lei, sendo aí o motivo de preocupação de todos que trabalham com as plataformas. Acho que nem quem atua com direito digital entende completamente o que pode acontecer. E o que falta agora, já que a legislação já foi aprovada? Essa lei será discutida entre membros selecionados do Parlamento, da Comissão Europeia e de representantes de Estados-membros da União Europeia. Nesses diálogos, é possível que a legislação ainda seja alterada, removendo trechos mais complicados. Só que existe a possibilidade de que ela seja mantida como está. Não é exatamente um evento público, esse diálogo entre os membros do Parlamento, Comissão Europeia e representantes de estados. Depois dessa etapa de conversas, haverá uma votação final no Parlamento Europeu no ano que vem, algo que provavelmente ocorrerá entre janeiro a março. Essa votação é a oportunidade definitiva para que esses trechos complicados da lei sejam alterados ou mesmo sejam sumariamente removidos. É importante observarmos que os artigos 11 e 13 foram aprovados em 12 de setembro em margem apertada. 393 versus 279 no caso do artigo 11 e 366 versus 297 no artigo 13. Isso sugere que uma parcela do parlamento compreende os riscos dessas leis.
Considerando que as eleições para os membros da União Europeia são próximas, vão ocorrer em maio, isso empodera os cidadãos europeus, que podem mostrar suas insatisfações com relação a essa peça jurídica e persuadir seus representantes a modificá-lo. Agora, tem alguns poréns aí. Essa legislação está sendo discutida há anos e será necessário muito esforço para que ela não passe imediatamente. Alguns experts, como é o caso do Gus Rossi, diretor de política global da organização sem fins lucrativos Public Knowledge, ele alega que o Parlamento Europeu é um corpo de compromisso. Se os acordos nesses diálogos em 3 partes apontarem para uma determinada direção, é super difícil que o plenário modifique isso. Ou seja, se essas conversas não modificarem nada, não vai ser o plenário que vai alterar essa lei. E se depois disso tudo a lei for aprovada em definitivo? Nesse caso, os membros de cada país da União Europeia terão 2 anos para implementar essas diretivas em sua própria legislação. E não dá para saber o que vai acontecer a partir daí, pois a interpretação da lei varia bastante e a implementação dela também. Uma das possibilidades que eu considero ainda remota, porém não é impossível, é que grandes plataformas como o YouTube e o Facebook podem interromper seus serviços em solo europeu, temendo os efeitos da lei. Vamos falar um pouco agora da perspectiva do YouTube com relação a esses fatos, já que o YouTube é o maior alvo desse artigo 13. No dia 12 de novembro, a CEO do YouTube, Susan Wojcicki, divirtam-se com a minha pronúncia, parece um polonês ou alguma coisa assim, vamos chamar ela de Susan. A Susan argumentou no blog da empresa que é impossível atender ao que a regulação pede. Essa é a primeira vez que Susan se posiciona de maneira veemente, dizendo que o YouTube não tem recursos técnicos e financeiros capazes de atender à restrição de direitos autorais que está sendo introduzida pela União Europeia. Para se ter uma ideia, mais de 400 horas de vídeo sobem por minuto no YouTube, e colocar o ônus da responsabilidade em plataformas por conta de direito autoral não é justo, segundo Susan. Ela ainda apresentou mais um exemplo, a música Despacito, um dos vídeos mais assistidos do YouTube, para esclarecer como o processo de direito autoral pode ser complicado. Aí, seguindo as palavras de Susan, o vídeo Despacito contém muitos direitos autorais, que vão desde a gravação da música até a publicação de direitos. Ainda que o YouTube entre em acordo com múltiplas entidades para licenciar e pagar o vídeo, alguns donos de direito podem permanecer desconhecidos e futuramente processar o YouTube por isso. Essa incerteza faz com que tenhamos que bloquear vídeos para não termos responsabilidade sobre o artigo 13. Multiplique esse risco com a escala do YouTube, em que mais de 400 horas de vídeo são postadas no site por minuto, e as responsabilidades potenciais se tornam tão grandes que nenhuma empresa pode dar conta de tal risco financeiro. Ou seja, existe sim a possibilidade do YouTube ser desligado da tomada, dependendo de como a lei funcionar na prática. Por conta disso, o YouTube partiu para a ofensiva com relação a essa legislação, tweetando dezenas de vídeos de criadores condenando essa lei e criando até um site dedicado a informar usuários sobre o artigo 13, que é o youtube.com/saveyourinternet. Além de apresentar suas explicações, o YouTube disponibilizou uma série de estatísticas com relação ao sistema de Content ID, que paga aos donos de direitos autorais por seu trabalho original se eles forem usados nos vídeos de outros criadores. Até esse momento, usamos o Content ID para pagar os donos de direitos autorais algo acima de 2,5 bilhões de euros. Acreditamos que o Content ID apresenta a melhor solução para lidar com gerenciamento de direitos em escala global. O YouTube investiu mais de 100 milhões de dólares nesse sistema de Content ID,
desde que ele foi lançado em outubro de 2017. Plataformas que seguem as regras e realizam grande esforço para ajudar os donos de direitos autorais a identificar o seu conteúdo não podem ser responsabilizados por cada parte de conteúdo que um usuário faz upload, disse Sarah. Sarah ainda apresenta algumas informações sobre o hábito de uso dos usuários do YouTube na Europa, apresentando como essas restrições da União Europeia podem afetar tanto os usuários como os criadores europeus. Residentes da União Europeia estão sob risco de terem seus vídeos cortados, sendo que no último mês eles assistiram vídeos mais de 90 bilhões de vezes. Esses vídeos são de todas as partes do mundo, incluindo mais de 35 milhões de canais europeus, variando desde aula de línguas até tutoriais de ciências e clipes de música. Concluindo, parece que o YouTube está preocupado com as implicações financeiras de processos por direito autoral ou mesmo de gastos para construir uma tecnologia compatível com a demanda de legisladores. Então, até o momento, não dá para saber o efeito dessa legislação, pois a interpretação dela é complicada, a implementação dela é complicada. Então, o que basta a gente fazer é protestar, reclamar e aguardar os próximos fatos. Se ocorrer alguma novidade em relação aos artigos 11 e 13 que vale a pena ser discutido aqui no canal, eu trago para vocês. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado por ter assistido até o final e eu vejo vocês na próxima.